Baruch Shem Kevod Malutó Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todo o povo em Teshuvá. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos no dia de Shabbat, reunidos neste maravilhoso dia. Dia esse que o Eterno chama de meu santo dia. Meu nome é Raimes Correia, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos da maravilhosa Torá, que é a palavra do Eterno aos nossos corações. Hoje uma porção toda especial, assim como todas as porções. Maravilha! Quero desde já agradecer a sua participação aqui conosco e desta forma também agradecer as suas orações a favor de todo o povo em Teshuvá, todo o povo de Israel, todos aqueles que caminham na direção do Eterno. Graças a Ele, né, que estamos aqui, pela sua misericórdia. Você que nos acompanha já desde o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, que nos acompanha também desde manhã. É uma honra ter você aqui conosco, tá? E vamos, a partir desse momento, ter o nosso momento de conclusão do estudo desta porção que estamos estudando, onde estamos estudando os estágios da Teshuvá. Começamos hoje pela manhã e vamos concluir agora à tarde. Alguns estágios, a gente vai analisando com um pouco mais de cautela, com um pouco mais a gente vai esticando um pouco mais o tempo em cada um deles, tá? Não vai dar tempo de nós vermos todos, tá certo? São ao todo 42 estágios, 42 paradas que o povo de Israel fez ao longo de sua caminhada até chegar em Canaã. E em cada uma dessas paradas nós aprendemos muitas lições que o Eterno tem a nos ensinar. Tá bom? Graças ao Eterno. Então, vamos lá, né? Eu acredito que você já está com o seu coração aí preparado para darmos início a esse estudo da tarde. Estamos na porção de número 43, Parashat Masei, estágios. E vamos a partir agora dar sequência a mais alguns estágios, analisando e aprendendo as lições, praticando no nosso dia a dia. Tá bom? Então vamos lá. Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 7, que diz assim: partiram de Etam e voltaram para Pi-Hahirot. Aqui, ó. Al Pi-Hahirot. Pil-Hahirot. Asher al Pnei Baal Tsefon Ve'ahanu Lifnei Migdol. Diante de Baal Tsefon, e acamparam diante de Migdol. Olha que interessante aqui uma ilustração mostrando exatamente esse momento ou essa região, como ela tem a sua estrutura, né? Pi-Hahirot, boca do caniço. Aqui, ó, lugar onde cresce o caniço, né? E esse caniço, esse tipo de bambu, ele tem um significado muito especial na nossa análise das lições que nós estamos aprendendo em cada momento no estudo desses estágios.
que é o seguinte. Em primeiro lugar, temos aqui a Pi Hachirot, tem valor numérico de 713. Ora, 713 também é o valor numérico da palavra tshuvah. Tshuvah significa, que vem a raiz da palavra tshuvah é shuv, que quer dizer retorno ou retornar, né? Olha que interessante. Sendo assim, Pi Hachirot, a boca do caniço, o lugar onde cresce o caniço, tem a ver com tshuvah. Mas de que forma? Bem, é importante lembrar, caso você não saiba, você vai conhecer agora. Uma das formas de se produzir a Torá, naquela época, nos tempos antigos, era justamente pegar alguns dos bambus, abri-lo, tinha todo um trabalho para que se chegasse ao semelhante ao que nós, por exemplo, seria o papel da época, tudo bem? Então ele tinha todo um trato, esse bambu, ele era amassado, era hidratado, ele ficava um tempo exposto, enfim, toda a técnica para que sobre ele fosse escrito algo. No caso, a Torá passou por essa etapa também, de ser registrada em rolos feitos de bambu, a partir do caniço. Olha só que interessante. Portanto, qual é a conexão? Passar por esse estágio significa ter a Torá, a tshuvah, que é o retorno ao eterno, portanto a Torá, no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser. Entendeu? Não tem como retornar ao eterno se não for através da Torá. Yeshua, o nosso mestre, ele nos ensina o caminho da Torá, sobre como retornarmos para o eterno, da forma como o eterno deseja que o ser humano retorne. Olha que interessante, né? E aí a gente percebe o cuidado do eterno em cada parada, em cada expressão, em cada registro. Moshe é quem estava registrando quais foram essas paradas. Ainda nos profetas, como é o caso do profeta Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 42, verso 1, diz assim: Hem ardi etmar bo bechiri ratseta nafshi natati ruhi alav mishpat lagoim yotzi. Eis aqui meu servo. Olha que interessante. Então, a quem o Eterno está se referindo aqui, conforme está registrado nos profetas, esse alguém a quem o Eterno se refere chama ele de servo, né? A quem sustento, meu escolhido, em quem tenho prazer. Interessante, está registrado nos escritos nazarenos que na hora em que Yeshua fez a sua Tevilá, quando encontrou Yohanan, João, quando ele imergia pessoas ali no Iardém, no Jordão, para tshuvah, então numa dessas apareceu diante de Yohanan, João, Yeshua apareceu lá para fazer a sua Tevilá. Isto é, para dar início ao seu período como mestre, a fim de formar discípulos e ensiná-los o caminho da Torá. Interessante, né? Então, na hora em que Yeshua foi imerso, uma voz ouviu-se dos céus, que dizia algo semelhante que está aqui registrado no verso 1. Né? Eis aqui o meu servo a quem sustento, meu escolhido em quem tenho prazer. Coloquei meu mover sobre ele. Opa, Ruhi, aqui ó. Ruhi, o meu mover sobre ele. Ele trará justiça para as nações. Quando é dito que
o escolhido do Eterno, Yeshua, ele trará justiça para as nações. Está falando sobre fazer aquilo que é justo, aquilo que a Torá nos ensina a fazer. É isso que é justiça aqui, ó. Tá? Mishpat. Não está falando aqui de tribunal, de alguma coisa, da corte, né? Não, 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 não. Fazer justiça é colocar em prática a Torá. Diz ainda no verso 2: não chorará e não gritará, não se ouvirá nas ruas sua voz. O caniço esmagado, que é a Torá, conforme eu citei há pouco, não quebrará. Olha que interessante. Então, de fato, Yeshua, ele não quebrou a Torá, ele não violou a Torá, ele não a transgrediu. Porque se ele tivesse feito isso naquela época, estudando, então com toda certeza ele não seria muito bem visto, né, na escola, no local onde aprendia a respeito da Torá, quando estudava as porções, entendeu? Então ele não quebrou, ele não desapontou o Eterno, muito pelo contrário, ele tinha muito amor pela Torá, pela prática dela. Maravilha. Também nem apagará o pavio ardente, pela vontade, pela verdade será a justiça. Então, para quem acha que Yeshua, nosso mestre, ele quebrou, ou melhor, que ele descartou a Torá e a partir dele é tudo novo agora, não, gente. O que ele ensina, o que Yeshua ensinou naquela época, permanece o mesmo, porque se trata da Torá. Algumas pessoas que falam sobre Yeshua é que dizem que ele fez isso, fez aquilo, que não precisa mais da Torá, mas ele mesmo, ele sempre ensinou a favor da Torá, sempre, tá? Então, quando o texto, no verso 3 do capítulo 42 de Yeshayahu, o profeta Isaías, diz que o caniço esmagado que a Torá não quebraria, é justamente no sentido de não desobedecê-la, não tropeçar nela. Tanto é que, conforme está registrado em Yohanan, que nosso mestre Yeshua certa vez disse que não veio para abolir a Torá e nem os profetas, mas veio plenificá-los, veio torná-los plenos, isto é, veio apresentar a plenitude do que é a Torá, a plenitude do que é os profetas, e não o contrário, e não, né, dizer que não vale mais, muito pelo contrário. Então, se a própria palavra dele, de Yeshua, nosso mestre, já diz que ele não veio abolir a Torá, então faz todo sentido aqui no profeta Yeshayahu, está registrado que ele não iria quebrar o caniço esmagado, não iria quebrar a Torá, entendeu? Isso é muito interessante, importante nós termos em mente, porque aí qualquer investida contra o ensino do nosso mestre Yeshua não faz sentido, dizendo que ele é contra a Torá, ou que ensinou contra. Muito pelo contrário, ele ensinou a favor da Torá, da prática dela, tá? Não será enfraquecido nem esmagado até que estabeleça a justiça na terra e as regiões costeiras esperem por sua Torá. Ora, o que é a Torá dele? A palavra Torá significa instrução, ensino. A instrução de Yeshua, o ensino de Yeshua a respeito da palavra do Eterno, que é a Torá. Entendeu? Então, aqui já nos dá um vislumbre de Yeshua, qual o papel dele no plano do Eterno,
E aí a gente já percebe o cuidado do Eterno para com a atuação dele. Tudo bem? Aqui um café. Esse aqui é café sem açúcar mesmo, tá? Que é pra... Aqui, ó. Esse aqui. Vou dar uma espertada aqui, né? Vamos lá. E agora o próximo estágio, Mará. Mará. Diz o texto: Vaisu mifnei hachirot, miprei hachirot, vayaveru, betor hayam, hamidbara, hamidbara, vayelchu derech, derech, שלושת ימים במדבר etam vayachnu bemara. Partiram de Pnei Hachirot aqui e atravessaram o mar em direção ao deserto. Prosseguiram em uma jornada de 3 dias em direção ao deserto de Etam e acamparam em Mará. E aqui a gente já encontra em Mará algo aconteceu, né? A palavra Mará significa amargo ou amargura amarga, né? É justamente essa palavra aqui, ó, Mará, que, por exemplo, muitas pessoas colocaram o nome, né, de Mara. Esse nome, Mara, vem daqui, quer dizer amargo, amargura. Vamos dizer assim, na época, aqui no Brasil, vamos falar assim, né? Nas décadas em que esse nome foi muito comum, hoje ainda tem, né, pessoas com este nome, Mara. Apesar que não é Mará, colocaram Mara. Talvez porque é assim que aparece na tradução para o português, né? Às vezes, gente, a pessoa nem sabia o que significava. Mas tudo bem, eu não estou dizendo para você ir ao cartório, mudar o seu nome, nada disso, tá? É só a título de informação. Então, muitos nomes eram dados, nomes bíblicos, às crianças, e às vezes os pais não sabiam, né? Claro, na inocência, achava a sonoridade legal e queria dar um nome bíblico e aí colocava, mas sem saber o que significava. Obviamente, não significa necessariamente que a criança ia ter o mesmo caráter que a pessoa ou aquilo que trazia o nome, entendeu? Mas eu estou dizendo, hoje não, hoje já se traz o significado, aí você tem toda uma questão, né, aí envolvendo o significado do nome, sobre utilizar aquele nome e tudo mais, né? Então, Mará, trazendo para os nossos dias, assim como o povo de Israel, que chegou um momento em que as águas eram amargas, o povo estava com sede. Eles prosseguiram uma jornada de 3 dias, imagina, 3 dias no deserto, e quando chega a um local onde tem água, que eles provam a água, ela é amarga. Veja, existem muitos momentos em nossa vida, e um deles, esse estágio fala disso. Não é todo dia, gente, que vamos ter momentos alegres, momentos bons. Também existem os momentos amargos da nossa vida. E é preciso saber lidar com todos eles. O Eterno está ao seu lado em todos os momentos. Saiba disso, meu irmão. Seja nas situações felizes, seja nos momentos tristes, seja nos momentos doces ou nos momentos amargos da vida, como é o caso aqui, a gente está aplicando já, certo? Para a nossa vida do momento. O Eterno está ao seu lado. Se o povo de Israel passou por esse estágio, é porque com certeza havia lições ali que precisavam aprender. E aprenderam. O Eterno os ensinou, aprenderam, praticaram. E isso moldou o caráter do povo de Israel ao longo da história. Passaram por todas essas lições. Incrível, né? Então, caminhando em Teshuvá, da mesma forma, nós hoje tenhamos consciência de que
A amargura, ela faz parte da caminhada em Teshuvá. Ela tem suas lições. Até que, conforme Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 9, que diz: partiram de Mará e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes e 70 palmeiras. Por isso acamparam ali. Olha que interessante. Então vamos lá. A palavra Elim significa ramos. Né? Meu sobrenome é Ramos, né? Olha aí. Raimson Ramos Correia. Elim. Então, o que Elim, esse estágio, nos ensina? Bem, quando chegando em Elim, que existem ali 12 fontes e 70 palmeiras, então nós aprendemos o seguinte: as 70 palmeiras representam de forma completa, digamos assim, né? De forma as 70 nações que haviam na época, e que obviamente hoje, aí você diz, mas hoje existem mais nações, mas essas outras nações a mais vieram a partir dessas 70 que haviam na época. Essa é a questão. Então essencialmente 70 nações que bebem dessa fonte, que são essas 12 fontes referentes às 12 tribos de Israel. Ou seja, Israel, tá? Então as nações precisam adquirir a consciência e a humildade de reconhecer que nós bebemos dessas 12 fontes. Nós bebemos da Torá, que foi confiada ao povo de Israel, guardá-la, protegê-la. E se hoje nós conhecemos a Torá, é porque muitas pessoas que já não estão entre nós dedicaram-se em guardar a Torá, em protegê-la. Entendeu? Interessante. É preciso humildade para que estas 70 nações, representadas por essas 70 palmeiras, é preciso humildade para reconhecer o povo de Israel. Beber dessa fonte, considerar, ter em autoestima, né? Aqui, ó, uma seta apontando para a direção das 12 fontes, vindo dos 70, indo em direção às 12 fontes. Então, todo aquele das nações que deseja saciar a sua sede, esse é o caminho. Deve beber das 12 fontes. E é interessante, né, que nós temos aqui a palavra Rizayom. 60. Rizayom fala de, aqui ó, fala de visão. Rizayom tem como valor numérico da palavra o valor numérico 81. É o mesmo valor numérico da palavra Elim, né? Ramos. Então, olha que interessante. Estes ramos que estão conectados ao tronco central, que é o Eterno, nós vemos o seguinte: é preciso ter essa visão, ter os olhos abertos para perceber que nós somos ramos conectados a um tronco principal. Tronco esse que é o Eterno, que é representado por essas 12 fontes, que é representado por Israel. Então é preciso humildade, ter essa visão,
tá? Visão de humildade, para se aproximar do Eterno bebendo dessas 12 fontes. Em seguida, nós temos o outro estágio chamado Yam Suf, conforme o verso 10 do capítulo 33 de Bamidbar, Números diz: Vaisu Meilim Vayachnu al Yam Suf. Partiram de Elim e acamparam junto ao mar de Suf. Essa palavra Suf, não sei se você quem já tem um pouquinho mais de tempo por aqui no canal, deve lembrar que existem letras, por exemplo, no alfabeto hebraico, que se chama Sufit, quer dizer fim. Por exemplo, aqui, ó, essa letra aqui, ó, da palavra Suf, essa última aqui, ó, esse formato dela é a forma final, chamada Sufit. A forma Sufit, forma final, tá? Então aqui quando diz Yam Suf, é o mar do fim. Ou seja, é a fronteira, como que o fim para o Egito, a fronteira para ir para uma outra nação, para além do Yam Suf, mar de Suf. Também significa mar de juncos, também nós aprendemos isso. Então, quais lições aprendemos aqui? O mar do fim, ou último mar, local de decisão. Vamos lembrar que o povo de Israel estava agora diante do Yam Suf, mar de juncos, mar do fim, do fio já, mar do fim. E agora é preciso tomar uma decisão, se Israel vai atravessar esse mar ou se vai voltar para o Egito. Então, parece uma situação sem saída. Israel está cercado. Os egípcios, o faraó, com seus cavaleiros, suas carruagens, perseguindo o povo de Israel. E à frente de Israel, o mar. Não tem para onde correr. Então, só a mão do Eterno para fazer o que ficou registrado na história e que as nações vizinhas souberam o que aconteceu. Souberam, inclusive essas nações deram nomes para isso que aconteceu. Nomes, nomearam. Cada um do seu jeito. Tá? Local de decisão. É preciso decidir se você vai atravessar o Yam Suf para sair de vez do Egito ou não, se você quer permanecer no Egito. Também Yam Suf fala de confiança para seguir em frente, mesmo com todas as dificuldades. É preciso ter confiança. É preciso ter convicção de onde se está indo, o caminho a seguir. Bem, vamos lá. Yam Suf, cujo valor numérico é 196, também tem como conexão com uma outra palavra que tem o mesmo valor numérico, 196, que é a palavra Kutz. Significa acordar, despertar, sair do sono, levantar. Bem, o que acontece? Tomar essa decisão, gente, de iniciar o caminho de Teshuvá, tomar essa nobre decisão, envolve também acordar. Acordar. Ter visão, né? Rizayom, como nós lemos ainda há pouco. É preciso acordar e observar o que está à frente para poder iniciar a caminhada. Despertar do sono das religiões. Dormem. Estão como que sonolentos, não conseguem observar o que está na sua frente. Precisa sair do sono, levantar. Olha só.
Então, momento decisivo. Se você está em Teshuvá é porque você acordou. É porque você despertou, você saiu do sono. Você levantou. Além de Kutz, também 196 é o valor da palavra tsuk, que quer dizer constranger, pressionar, pôr em aperto, importunar, oprimir. Infelizmente isso acontece nas situações do dia a dia, de alguém querer constranger você pelo fato de seguir as orientações do Eterno, né? Ainda mais que quando, por exemplo, nós estamos no lugar onde está sendo servida uma refeição e alguém sabe que você não come determinadas coisas, conforme a gente já aprendeu, né, na porção Shemini, você não come certo tipo de coisa, você não come carne suína, você não come animais, ou melhor, peixes que não possuem escama e nem barbatana, não. Então a minha dica é: siga em frente, meu irmão. Siga em frente. Observe, verifique, analise e siga em frente. Não olhe para trás. Não repare no que vão dizer para você. E as situações vão tentar te apertar, vão tentar te pressionar, constranger, empurrando você contra o mar, dizendo para você que não tem mais saída, que o fato de você ter tomado a decisão de sair do Egito, de sair de tudo aquilo que a gente viu já nos estudos da manhã, que envolve o Egito, que envolve a busca pela riqueza, a busca por fama, por poder, a busca por todos esses pilares de Nimrod, que foi ele que inaugurou isso. Quando você, saindo de tudo isso, inicia seu caminho de Teshuvá, esse momento, sim, ele vai acontecer. Algumas pessoas, talvez, direta ou indiretamente, vão tentar pressionar você, te constranger. Mas lembre-se, o Eterno, ele está com você em todos os momentos. Assim como o Eterno que não abandonou o povo de Israel, como nesse exemplo do Yam Suf, no Mar de Juncos, que na tradução ficou Mar Vermelho, né? Mas é Mar de Juncos. Foi só uma questão de, na hora da tradução, né? Ao invés de colocar Yam Reed, ficou Red, né? Colocou um E a menos, né? no inglês, e do inglês para o português. Então, o que acontece? No Mar de Juncos, quando você observa que não parece ter mais saída, de um lado o mar, do outro vindo Faraó com seus cavaleiros, e você acha que vai sucumbir, o Eterno, ele abre uma porta, uma saída, para que você continue a sua caminhada. Da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel, nesse momento do Yam Suf. O povo não via saída alguma, e o Eterno, com sua poderosa mão, abriu o Yam Suf, o Mar de Juncos, dando instruções para Moshe estender o seu cajado, e ali as águas se abriram, e o povo de Israel pôde continuar a sua caminhada, continuar os estágios, tá, meu irmão? Então, as situações podem estar totalmente desfavoráveis para você continuar a caminhada. Mas lembre-se, o Eterno, ele vai abrir caminho para você passar. Tenha plena certeza disso. O Eterno, que é aquele que abre porta onde não há porta, ele abrirá uma porta para você continuar a sua caminhada em Teshuvá, meu irmão.
se realmente o seu coração deseja prosseguir a caminhada, tenha plena convicção, o Eterno vai abrir caminho para você continuar. Não tenha dúvida disso, tá? Que foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Tentaram pressioná-lo diante do Yam Suf, oprimindo, tsuk, mas o Eterno abriu caminho para o povo de Israel. Além disso, 196 é o valor numérico da palavra muaf, que quer dizer trevas, escuridão. Então, quando você despertou do sono dessa escuridão, dessas trevas que era o Egito, e você tentaram pressionar você, o Eterno vai manter você no caminho, se você quiser, claro, se você assim desejar. Olha aí, os trovões estão aqui. Vem chuva, que venha mesmo, né? Tá bastante calor aqui nesse período em Manaus. Maravilha, né? Então, a escuridão, você se afastou dela, dessa escuridão. Você está caminhando na direção da luz, que é a Torá, que é o caminho de retorno ao Eterno, o caminho de Teshuvá. Tá? Então aqui uma ilustração, ó. Assim como o Eterno abriu caminho para o povo de Israel, Ele abrirá caminho para você continuar sua caminhada em Teshuvá. Então o que parece impossível, mas irmão Haimson, do lado daqui me pressionam a respeito disso, do lado dali me impedem de poder praticar, de guardar Shabat. Meu irmão, até onde dentro das suas possibilidades você pode praticar a Torá? Pratique, não desperdice nenhuma oportunidade, nenhuma, tá? Mesmo que tentem constranger você, mantenha-se no caminho, lute até o fim, meu irmão, lute, tá? Não jogue a toalha, não se entregue, confie até o fim. O Eterno vai abrir uma porta, se é em relação a trabalho, se é alguma coisa, se você realmente deseja, então o Eterno, Ele providencia para você, Ele coloca a oportunidade diante de você para você agarrar, entendeu? E aí você é quem vai julgar se aquela oportunidade é boa ou não, se é a favor ou não de você continuar no caminho da Teshuvá. Tá bom? Então tá aqui, ó. É isso que o Eterno fez a favor do povo de Israel. Abriu o Yam Suf, o povo de Israel passou. Próximo estágio Midbar Sim. Verso 11 do capítulo 33 de Bamidbar, Números. Vaisu Miyam Suf Vaihanu Bemidbar Sim. E partiram do mar de Suf e acamparam no deserto de Sim. Espinho. Então nós temos aqui o seguinte. Esse é o deserto espinhoso. Olha, Midbar Sim, deserto espinhoso. Existem momentos na caminhada em que os espinhos estão lá esperando por cada um de nós. Tá? Não pense que a caminhada é sombra e água fresca, água de coco. Né? Alguém, inclusive, eu vi o chat depois, né, aqui o comentário. Alguém comentou aqui no sítio. Ah, foi o irmão Francisco Belchior. Acho que foi o irmão Francisco Belchior, meu irmão. Shabbat Shalom pra você e sua família. Que tinha um coco, né? Tirou coco. Foi você ou foi outra pessoa? Não lembro agora. Não, acho que foi outro irmão que comentou que tinha coco, que estava preparando para Sukkot, né? Preparando para Sukkot, tinha coco, inclusive. Eu não lembro, me recordem. Me recordem, tá? E aí, nem sempre na caminhada vamos ter água de coco, geladinha. Às vezes, os espinhos nos aguardam. E até nos espinhos, gente, ali está a lição do Eterno. Para termos cuidado,
de para aonde nos aproximamos. É preciso manter uma certa distância de algumas situações para que não venhamos a nos ferir. Entendeu? Também nós temos aqui deserto espinhoso Midbar Sim, cujo valor numérico é 366. Também é o valor numérico da palavra Shulal. Sholal, tá? Sholal significa descalço. E aqui você tem uma representação disso, uma pessoa caminhando descalça no deserto. E isso mostra mais uma vez uma atitude humilde de caminhar descalço. A caminhada em Teshuvá é uma caminhada humilde, sem prepotência, sem querer se achar melhor que os outros, mas com o mesmo grau de importância. Entendeu? Somos todos iguais diante do Eterno. Ninguém tem exclusividade, tá? O valor que tem a sua vida tem também a minha, e vice-versa, de todos nós diante do Eterno, tá? Ele nos vê de forma igual. Então o pé descalço fala de humildade, assim como com Moshe, que quando viu a sarça ardente e que não era consumida, quando o Eterno o chamou para essa missão de conduzir o povo de Israel a caminho de Canaã, então aquele lugar, diz o Eterno, que ele falou para Moshe tirar suas sandálias, porque ali o lugar era santo. Então fala de santidade, fala de temor, fala de amor, tá certo? Andar descalço, andar humilde. Também nós temos o estágio de número 9, que é Dafka, ou Dafka, que quer dizer batendo, cujo valor numérico é 189, batendo. Em Revelação de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz: Eis que estou à porta batendo. Eis que estou à porta batendo. Yeshua, o nosso mestre, com a plenitude da Torá, está batendo em nossa porta. Já bateu em minha porta. Você que está chegando em Teshuvá também, Yeshua bateu na sua porta. E aí é o seguinte: se nós abrirmos a porta do nosso coração para as palavras de Yeshua, estaremos abrindo o nosso coração para a Torá, porque tudo que ele ensinou era a Torá. E a Torá é vida. Portanto, estamos colocando vida para dentro de nós. Entendeu? Isso é muito incrível, porque dessa forma a gente consegue compreender, por exemplo, o que é Yeshua batendo a nossa porta. Ele querendo adentrar o nosso coração, fazer parte de nós, de cada um de nós. Então, aqui diz: quando escolhemos que Yeshua entre em nosso coração, escolher amá-lo e se entregar a ele é a melhor decisão de todas. Então, que possamos escolher todos os dias seguir o nosso mestre Yeshua, tá bom? Ele ainda está batendo a porta do teu coração. Você que talvez ainda não iniciou, não tomou sua decisão de caminhar em Teshuvá, tá? Temos aqui agora o 10º estágio. A luz. Que conforme está no capítulo 33 de Bamidbar, verso 13. Vaisu midafka vayachnu bealush. Partiram de Dofka e acamparam em Alush.
Bem, a luz fala de eu amassarei. Eu amassarei. A luz, eu amassarei. Como diz o texto, vai su midafka vayarnu bealush. Eu amassarei. No caso, o pão. Nos lembra que antes amassávamos barro para o faraó. Agora servimos ao Eterno. Então, veja só, em alguns momentos da caminhada, o Eterno nos faz lembrar de onde nós viemos para termos consciência de onde nós estamos e para onde nós estamos seguindo. Entendeu? Então, é importante sabermos de onde viemos. Por quê? Para não sentirmos saudade ou falta do que tínhamos no Egito. Lembra lá? Trabalhávamos, amassávamos o pão para o faraó. Ou seja, para algo que não era para a nossa formação, para o nosso crescimento diante do Eterno. Entendeu? Então o Eterno sempre ele nos ensina isso, de lembrarmos de onde viemos. Memorial, tá certo? E termos sempre a humildade. É importante sempre lembrar isso, como nós já passamos, né, por esse ponto. Inclusive nós vimos no estágio que fala sobre Sukkot, lembra? Construir a cabana de palha simples, né? A humildade. Pois é, para nunca desejarmos o mal para as pessoas que ficaram ou que continuam lá de onde nós saímos. O Egito, que existem amigos nossos, pessoas nossas, parentes, que continuam no Egito. Então nós não devemos desejar o mal, mas sempre desejar o bem a essas pessoas, que possam ter o seu caráter formado pela Torá, que conheçam a Torá. Mas a gente não pode forçar as pessoas, entendeu? Jamais forçar. Então, ao mesmo tempo, ser grato ao Eterno, pois até ali, até antes da pessoa sair desse grupo do Egito, o Eterno nos manteve vivos ali, nos preservou. E chegou o momento em que nós conhecemos a Torá. E é preciso continuar a caminhada. E sempre desejando bem a todas as pessoas. Tá? Também a luz nos fala de o seu jugo que é suave e o fardo que é leve. Leve. São palavras do nosso mestre Yeshua. O jugo, olha só, lembrando que o jugo é justamente aquela peça que ficava nessa parte aqui, ó, né, sobre o animal, para que ele puxasse ali a carroceria ou fizesse o movimento de tração, por ocasião de trabalhar no campo também. Mas Yeshua diz que o seu jugo é suave. Seu jugo é suave. Ora, existe jugo suave? Literalmente falando, né? Aquela peça que é colocada sobre o animal de tração. Não, aquilo não é suave, aquilo é bruto. Mas se Yeshua diz que o seu jugo é suave, é porque não é jugo. Não é um peso sobre nós caminharmos com a Torá, como alguns, inclusive, dizem por aí, que a Torá é impossível de ser obedecida. Ora, você acha que o Eterno nos daria algo impossível para obedecer, para seguir? Você acha? Acha mesmo que seria isso? Ora, então, já que não é assim, então por que é ensinado por aí? Entendeu? Esses questionamentos, essas perguntas nos momentos certos, cuja resposta já está na Escritura, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, certo? A gente vai se fazendo essas perguntas,
no estudo certo, no momento certo, você vai aprender, você vai ter suas respostas, tudo gradativamente. É interessante, tá? Então, o jugo do nosso mestre Yeshua que ensina a Torá é suave. Então significa que não há jugo, porque jugo que é jugo não é suave. Jugo é pesado. Então, se ter o jugo de Yeshua sobre nós é ser suave, então é porque não tem jugo. Tá? E diz que o seu fardo é leve. Ora, um fardo, meu amigo, é pesado, hein? Então, se ele diz que o seu fardo é leve, é porque não há fardo. Não é pesado e nem é um fardo praticar em nossa vida a Torá como ela realmente é, conforme o Eterno desejou para os nossos corações. Entendeu? Portanto, meu irmão, se alguém disser para você, não adianta você seguir desse jeito aí porque é impossível obedecer a Torá. Isso não é verdade. Estão tentando encurralar você diante do Yam Suf, tentando te constranger. Mas você, meu irmão, que agora lê a Torá, agora que você estuda ela e busca praticar no seu dia a dia, você tem a resposta na ponta da língua e no fundo do seu coração, para que, com palavras sábias, possa transmitir isso para a pessoa que diz isso para você, tá? Então, de forma suave, de forma tranquila, então diga para essa pessoa que o próprio Eterno fala isso, está em Devarim, Deuteronômio, certo? Que o Eterno diz que esse mandamento que ele nos dá, essas instruções, elas não são impossíveis de obedecer, não estão longe de nós, eles não estão para além do mar, mas estão muito próximas de nós, na nossa boca, no nosso coração, para nós praticarmos no nosso dia a dia. Entendeu? Então, são instruções. Sim, o ser humano ele pode colocar em prática, pode. É impossível? Não é impossível não. O Eterno não nos daria instruções, ensinos impossíveis de ser praticados, jamais. Mas são instruções que todo ser humano que o ama de coração é capaz de colocar em prática. É preciso, agora é claro, que em primeiro lugar venhamos a amá-lo, como diz o Shema, Devarim, capítulo 6, verso 4 em diante. Shema Israel, ouça Israel. Adonai Elohecha, Adonai teu Elohim, Adonai Echad. Adonai é é único. Então, que possamos amá-lo com todo o nosso coração. Bechol levavicha, o bechol nafshicha, amá-lo com toda a nossa alma. O bechol meudecha, amá-lo com todo o nosso muito, com tudo aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, que possamos amá-lo. Só sabe disso e vive isso quem realmente mergulhou de cabeça na Torá, quem mergulhou de cabeça na palavra do Eterno para vivê-la no dia a dia, para praticá-la com todo amor. E isso é muito incrível. É nessa hora que o Yam Suf, o mar de juncos, abre diante de você e você sai caminho. Porque o Eterno ele providencia o escape quando você realmente quer praticar a Torá, você quer vivê-la no seu dia a dia, tá? Ele enxerga no fundo do nosso coração o nosso desejo, o que a gente realmente quer. Ainda que o mundo à tua volta tente calar a tua voz, isso não é um problema, porque podem até calar a tua voz, mas não podem calar a voz do teu coração, porque o Eterno escuta os teus desejos. Ele sabe que no fundo, você, mesmo quando o mundo tenta te calar, o desejo de servi-lo está gritando dentro de você. Mesmo você não podendo expor isso, talvez para a tua família, para os teus amigos, porque as situações tentam te encurralar, o Eterno ele escuta o que você está dizendo no teu coração. Entendeu? Então,
a instrução é essa: permanecer, continuar, seguir em frente. Kadima, kadima, kadima. Bom? Ok. Além disso, nós temos que nem só de pão vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Adonai. Tá? Nem só de pão vive o ser humano. Então, o verdadeiro alimento para a nossa vida, o verdadeiro alimento é a palavra do Eterno. Ainda que tentem arrumar alimento genérico por aí, né? Alimentos secundários por aí. Só existe um alimento, que é a palavra do Eterno para os nossos corações. Tá bom? Ok. Bem, nesse momento eu quero agradecer a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, meus jovens, nossas crianças, pela sua participação aqui conosco. Ainda tem muitos estágios, né, para analisar. Em um outro momento a gente continua com estes outros estágios, com as suas respectivas lições. E até aqui onde nós abordamos, eu espero que você tenha absorvido cada um desses estágios que nós estudamos e expomos aqui, tá? Então, meu irmão, o que eu vou dizer agora para você que talvez ainda não iniciou o seu caminho em Teshuvá, está em suas mãos, tá? O poder de tomar essa decisão para a sua vida, de começar a seguir o Eterno, sair do Egito, sair da idolatria e começar a trilhar de forma humilde o caminho do Eterno. Debaixo da sucá, debaixo da cabana de palha, que simboliza a humildade, que possamos ter sempre em nosso coração essa humildade, tá? E aquela pompa do Egito, toda aquela riqueza, o poder, o status, isso já não pertence mais a você. Para você que iniciou o caminho em Teshuvá, agora é o caminho da humildade. Hoje eu estou aqui na condição de professor. No próximo Shabat eu vou estar aí junto com vocês como aluno, sentado no mesmo banco que você, como aluno, aprendendo com o nosso futuro professor que vai estar aqui, Imitz Hashem, apresentando o estudo da próxima porção. Diga-se de passagem que é a porção que vai abrir o livro de Devarim, Deuteronômio, tá? E a gente vai estar estudando a primeira porção, que é a Parashá Devarim, no deserto, né? Não tenho certeza se vai ser o professor, não sei se é o professor, eu acredito que deve ser o professor Marcos Felipe, né? Vamos aprender com ele no próximo Shabat. Imitz Hashem, Imitz Hashem. Tá bom? Então, seja forte, meu irmão. Tenha coragem. As situações à tua volta pode ser, em muitos momentos, que vão lhe apertar. Lembre-se, o Eterno está segurando em tua mão. Seja fortalecido a cada dia. Tá bom? E que o Eterno possa te fortalecer a cada dia mais e mais, para que você permaneça nesse caminho, aprendendo mais lições, cada um de nós, tá? Então está nas suas mãos. Você que ainda não iniciou seu caminho em Teshuvá, está nas suas mãos. Escolha a vida para que viva. O Eterno coloca diante de nós bênção e maldição todos os dias, e nós precisamos escolher, e que possamos escolher sempre a bênção. Escolher a bênção significa escolher servi-lo, obedecê-lo com humildade, com amor, todos os dias de nossa vida.
tá bom? Vamos recitar a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal com o nosso querido irmão Yosef Torres. Vamos lá, meu querido irmão. Maravilha! Muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres. Shabbat Shalom a você e toda a sua família, tá? É você que está sempre recitando aqui a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, nos emprestando aí a sua linda voz para recitar essa linda brachá, essa linda bênção sobre todo o povo em Teshuvá, tá? Bem, eu gostaria de concluir aqui mais uma vez, para a gente finalizar com o novo clipe, né? Destacando aí as lindas flores de Eretz Israel, da terra de Israel, e das fotos da linda cidade de Súcia, em memória aos nossos irmãos em Teshuvá daquela época do século I, em que precisaram se esconder debaixo da terra, e ali eles viviam e só subiam para se encontrar ali numa sinagoga que tinha, conforme aparece nas fotos que a gente registrou, para os estudos de Shabat, para os Moedim, né? Viviam realmente debaixo da terra. Eu lembro da gente fazendo ali caminhando, né? Ali o Moré Marcos Felipe ia nos guiando, e a dificuldade em algumas partes de se locomover, de se enfim, de passar por aqueles locais, realmente não. A gente fica imaginando a vida que eles tinham ali, né? A dificuldade. E mesmo com toda essa dificuldade de locomoção, não deixaram de servir ao Eterno, não deixaram de estudar a Torá, não deixaram de praticar as instruções do Eterno, de celebrar os Moedim. Isso é lição para todos nós do presente século, entendeu? Então, se hoje nós sofremos pressão, somos pressionados de alguma forma, na época da cidade de Súcia foram pressionados literalmente, fisicamente, porque não podiam, né, ir para a superfície assim, tinha que ter alguém vigiando sempre, em caso tivesse presença romana ali, tinham que se esconder. E lá embaixo, como vocês observam nas ilustrações, faziam a prensa de azeite, tinha pelo menos 2 tipos ou 3 tipos de prensa ali, certo? Debaixo da terra. Ali eles se reuniam. Tem uma sala onde tem uma espécie de cilindro colorido, né? Meio esverdeado. Ali era a sala de música, onde eles
entoavam louvores ao Eterno, cantavam ali, eu acredito que Terlim, né? Descobriram, conforme o professor Marcos Felipe ia falando para a gente, descobriram ali alguns materiais que sugeriam instrumentos musicais ali, né, quando descobriram. Então fizeram uma espécie de reconstrução e colocaram ali alguns, como se fossem tambores, né, sinalizando que ali eles tocavam, né, entoavam louvores ao Eterno. O povo de Israel é muito ligado à música, né, aos louvores, os terlim. Isso é muito incrível, tá bom? Então com vocês mais um clipe, repeteco, né? Vamos repetir aí. E no finalzinho mesmo, um vídeo curto de Yafo, né? E ali você tem o porto de onde Yonah Hanavi saiu para cumprir sua missão em Nínive, tá bom? Ok. Então, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado por tudo, meu querido irmão, minha querida irmã. Shavua Tov, uma boa semana e que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Então, Shavua Tov, Lehik Traot. Contigo
Estamos aqui no porto de Yafo, que é uma cidade portuária, aqui adjacente a Tel Aviv, um dos portos mais antigos do mundo. E foi exatamente nesse lugar onde Ioná Hanavi, o profeta Jonas, que saiu para a missão conforme o Eterno havia lhe dado, de ir até a cidade de Nínive. Então como é que a gente sabe que é justamente esse lugar? Porque é justamente nesse ambiente aqui e que está mais próximo do mar, né? E diz o texto que era de frente para a cidade. Como a gente pode observar aqui, ó, eu vou girar um pouquinho e voltar novamente, ó. Você percebe aqui exatamente a cidade aqui, ó. E de frente para ela, voltando agora, você tem o mar. Então foi nesse ponto em que, a partir daqui, Ioná seguiu para a sua missão em Nínive, conforme o Eterno lhe ordenou.